Ninguém acreditou quando ela contou onde esteve. Ninguém percebeu quando a porta da delegacia se abriu naquela manhã cinzenta. A cidade inteira parecia arrastada, mergulhada em uma névoa espessa que escondia os telhados e tornava cada som abafado. Foi por isso que ninguém notou a figura magra parada no batente, segurando uma mochila rasgada e olhando vazio como quem tenta se lembrar de como se respira. Só quando o sargento Otávio levantou os olhos dos papéis é que a caneta caiu da sua mão. Ele não teve dúvida. A mulher à entrada era a mesma cujas fotos ainda estavam presas na parede de desaparecidos. Uma que, oficialmente, já deveria estar morta. Meu Deus! Helena! Murmurou, levantando-se devagar, como se temesse que um movimento brusco fizesse a visão desaparecer. Helena Oliveira, desaparecida havia exatos 7 anos, 3 meses e 11 dias. Ela não respondeu. Seus olhos estavam fundos, quase sem brilho, mas havia neles algo que Otávio não sabia nomear. Não era medo, nem alívio. Era distância. Uma distância que não cabia nesta cidade, nem em qualquer lugar que ele conhecesse. Eu voltei, ela disse por fim, a voz rachada, como se não tivesse sido usada por anos. Preciso falar com alguém. Com quem manda aqui? Otávio levou para a sala reservada, onde o café era sempre amargo e as paredes tinham cheiro de papel velho. O sargento queria perguntar tudo de uma vez. Onde esteve, como sobreviveu, porque parecia tão diferente, mas algo nele mandou que esperasse. A presença dela era frágil demais, como cristal recém-colado. Helena, você sumiu em 2018, disse ele, tentando ser cuidadoso. Achamos que... Ela ergueu a mão, interrompendo. Eu sei o que vocês acharam, murmurou. Mas eu não estava morta. Eu estava presa. Silêncio. Longo. Pesado. Otávio respirou fundo, apoiando os braços na mesa. Certo. Vamos começar pelo início. Onde você esteve? A expressão dela mudou. A distância nos olhos ficou mais funda, como um buraco que se abre no chão. Não sei como dizer isso sem parecer louca, falou, apertando as mãos sobre o colo. Mas não é um lugar que vocês podem achar no mapa. O ar pareceu esfriar. Otávio se inclinou um pouco. Então tente explicar. Ninguém vai te julgar. Mas Helena riu, uma risada curta, sem graça. Ah, sargento, é exatamente isso que vão fazer. Ela fechou os olhos por alguns segundos, como se estivesse voltando mentalmente ao lugar de onde viera. Quando os abriu, lágrimas refletiam a luz fraca da sala. Eu estive em outro lugar, outro tempo, outro tipo de mundo. Não sei qual é a palavra certa. Só sei que não era aqui. E que eu não fui por vontade própria. O sargento sentiu um arrepio. Não porque acreditava, mas porque a forma como ela falava não parecia de alguém inventando histórias. Parecia de alguém marcado por algo que não tinha linguagem para descrever. Você foi raptada? Perguntou ele, tentando voltar ao terreno sólido. Não por pessoas, respondeu Helena, sem hesitar. E aí, sim, Otávio engoliu seco. Antes que ele pudesse continuar, a porta se abriu e a investigadora Júlia entrou às pressas. Os olhos dela também quase saltaram ao ver Helena. Meu Deus, não pode ser. Helena forçou um sorriso. Você ainda usa o mesmo perfume, Júlia. Júlia se aproximou devagar, como se temesse que um toque fizesse Helena sumir novamente. Onde você esteve todo esse tempo? Sua família. Eles. Eu sei. E eu vou vê-los, disse Helena, cansada. Mas antes vocês precisam me ouvir. E acreditar no que vou contar, mesmo que pareça impossível. Porque o que me levou, pode voltar. O silêncio que se instalou parecia vivo, rastejando pelas paredes. Helena, você está segura agora, disse Júlia, sentando-se ao lado dela. O que quer que tenha acontecido, acabou. Helena virou o rosto lentamente. O olhar dela era profundo demais, sombrio demais. Se tivesse acabado, eu não estaria aqui. Eu teria ficado lá. Eles me deixaram voltar por um motivo. Otávio sentiu algo gelado percorrer a espinha. E que motivo seria esse? Perguntou ele. Helena respirou fundo, a voz quase falhando ao responder. Eles querem algo daqui. Algo que só eu posso trazer. E não vão esperar muito. Depois de alguns minutos, a sala reservada parecia pequena demais para conter a tensão que se alastrava. Otávio pegou um gravador antigo,
colocou-o sobre a mesa e pressionou o botão vermelho. Pode começar quando estiver pronta, Helena. Helena respirou fundo. Seus dedos tremiam levemente. Não era de frio, era de memória. Vocês precisam entender. O lugar para onde fui não tem nome em português. Mas eles chamavam de Albor, ou algo parecido. Eu não sei pronunciar direito. Soa mais como um eco do que como uma palavra. Júlia trocou um olhar rápido com Otávio. O tipo de olhar que dizia isso é sério, mas também é estranho demais. Mesmo assim, manteve a postura. E como você chegou lá? Não foi caminhar por uma estrada e desaparecer, respondeu Helena, com voz baixa. Foi um rasgo. No ar. Uma abertura que não devia existir. Eu estava voltando do trabalho, perto da antiga fábrica abandonada, quando ouvi algo. Uma espécie de vibração, como um som agudo que entrava direto na cabeça. Ela fechou os olhos, lembrando-se. Quando olhei, o espaço na minha frente parecia torcido, como se o ar fosse feito de vidro quente. Depois disso, só lembro da luz. Júlia anotava cada detalhe, mesmo sem acreditar por completo. Em 7 anos de polícia, ela já ouvirá loucuras suficientes, mas nada como aquilo. E o que havia do outro lado? Helena demorou alguns segundos para responder. Nada que se pareça com a Terra. Não havia céu, não como conhecemos. Era uma luz constante, vinda de todos os lados, mas não cegava. O chão parecia vivo, pulsava como se respirasse. E eles estavam lá. O silêncio caiu como pedra. Eles quem? Perguntou Otávio, finalmente. Helena virou o rosto lentamente, encarando-o. Eu não sei o que eram, sargento. Mas não eram humanos. Não tinham forma fixa. Às vezes pareciam sombras longas, às vezes luz. E às vezes, pareciam gente. Para me acalmar, eu acho. Otávio sentiu um calafrio que não quis demonstrar. E você ficou lá, quanto tempo? Para mim, foi algo entre semanas e meses, disse Helena. Mas sei que aqui foram anos. O tempo lá não corre igual. Ele dobra. O gravador registrava cada respiração. E por que deixaram você voltar? Perguntou Júlia, sem tirar os olhos da mulher. Helena mordeu o lábio inferior, hesitante. Porque eu trouxe algo comigo. Ou, algo me trouxe. A frase ecoou pela sala. O que exatamente? Otávio se inclinou para a frente. Helena abriu a mochila rasgada que carregava. Lá dentro, havia um pano escuro embrulhado como se fosse proteger algo frágil, ou perigoso. Quando ela o desenrolou, os 2 policiais prenderam a respiração. No centro do pano, repousava uma pequena esfera prateada, do tamanho de um ovo. A superfície parecia líquida, refletindo a luz de maneira normal, quase hipnotizante. Eu acordei com isso ao meu lado no dia em que me deixaram voltar, explicou Helena. Eles me disseram que era uma chave. Mas não disseram para quê. Só que eu precisava mantê-la escondida. Júlia cruzou os braços, visivelmente desconfortável. Isso parece algum tipo de tecnologia, mas não de nenhum material comum. Onde você conseguiu isso exatamente? Eles colocaram na minha mão, respondeu Helena. E disseram que quando ela despertasse, eu entenderia. Ela, quem? Perguntou Otávio. Helena olhou fixamente para a esfera. A chave. Ela não é um objeto. É viva. Ou quase isso. Júlia levantou-se de súbito, empurrando a cadeira para trás. Certo, isso está indo longe demais. Você desaparece por 7 anos, volta com um artefato estranho e diz que é vivo? Helena não se alterou. Eu sei como parece. Mas hoje de manhã, ela se mexeu. Aquilo congelou os 2 policiais. Como assim? Otávio perguntou. A superfície dela pulsou, como se tivesse acordado. E quando tocou minha mão, eu ouvi aquele mesmo som que ouvi no dia em que fui levada. A esfera parecia perfeitamente imóvel naquele momento, mas ambos tinham a sensação de que poderiam jurar vê-la vibrar por um segundo. Helena, você corre perigo? Perguntou Júlia, um pouco mais suave agora. Todos corremos, respondeu ela. Eles me disseram que quando a chave despertasse, o portal também despertaria. E que eu seria a primeira a perceber quando eles voltassem. Otávio desligou o gravador, o rosto rígido. Helena, você precisa ser protegida.
Vamos levar isso para análise e colocar você em observação. Mas Helena balançou a cabeça, as mãos apertando a esfera. Não entendem. Ela ergueu os olhos, cheios de pânico. Eles já estão aqui. O silêncio que tomou conta da sala após a frase de Helena não foi apenas desconfortável, foi opressivo. Júlia sentiu um peso estranho no ar, como se a própria temperatura tivesse mudado. Otávio, mais cético, respirou fundo antes de tentar recuperar o controle da situação. Helena, quem exatamente está aqui? Ele perguntou, mantendo a voz firme. Ela não respondeu imediatamente. Seu olhar estava fixo na porta fechada, como se esperasse que algo passasse por ali a qualquer segundo. Eles não têm forma única, disse, finalmente. Podem estar em qualquer lugar. Podem estar ouvindo agora. Júlia se aproximou devagar, sem fazer barulho. E como você sabe que já chegaram? Helena ergueu a mão que segurava a esfera. A superfície metálica vibrava quase imperceptivelmente, porque ela está reagindo ao que está por perto. Otávio engoliu seco. Certo. Vamos fazer assim. Vamos para a base principal. Lá teremos proteção, recursos e especialistas. Você fica sob escolta. Mas Helena deu um passo para trás, como se aquilo fosse uma ameaça. Não posso ir para um lugar cheio de gente, disse ela. A chave atrai eles. E se me levarem para lá, vocês vão colocar todo mundo em risco. Júlia passou a mão pelos cabelos, inquieta. Então o que você sugere, Helena? Ficar escondida aqui, esperando que essas coisas apareçam? Helena hesitou, encarando as próprias mãos. Não. Eu quero tentar ouvir. A esfera. Ela fala. Não com palavras, mas com impulsos. Talvez eu consiga entender o que eles querem antes que algo aconteça. Antes que Júlia respondesse, um estalo ecoou pelo prédio. Um som seco, vindo do corredor lá fora. Parecia madeira rachando, mas não havia madeira ali. Apenas concreto. Otávio imediatamente levou a mão à arma. Júlia fez sinal para que ninguém falasse. O estalo se repetiu. Mais perto agora. Isso não é normal, murmurou Júlia, quase sem mover os lábios. Helena apertou a esfera contra o peito. Não é. É o ar, se abrindo. O segundo estalo foi mais forte, seguido por um ruído estranho, como um tecido gigante sendo rasgado. E então, por um breve momento, a luz do corredor piscou, mas não de um jeito comum. A luz pareceu se distorcer, como se balançasse dentro de um líquido invisível. Fiquem atrás de mim, disse Otávio, postura rígida, arma apontada para a porta. Mas Helena segurou seu braço. Não adianta atirar. Eles não são materiais o suficiente para isso. A porta vibrou. Não por um impacto, mas por uma pressão que parecia vir de todos os lados. Júlia recuou um passo involuntário. Isso não pode estar acontecendo. Helena, com a voz baixa, falou quase como um sussurro ritualístico. Eles sentiram a chave despertar. Estão buscando o rastro. Estão tentando abrir caminho. Um som agudo tomou conta do ambiente, não pelos ouvidos, mas pela mente. Júlia levou a mão à cabeça, tonta. Otávio cambaleou. Helena foi a única que permaneceu firme, como se já estivesse acostumada àquela frequência impossível. Então, abruptamente, tudo cessou. O silêncio voltou. A porta parou de vibrar. A luz se estabilizou. Júlia tentou recuperar o fôlego. Eles foram embora? Helena não respondeu de imediato. A esfera, porém, brilhou em um pulso fraco, como um coração metálico batendo. Não foram embora, disse Helena, finalmente. Eles só perceberam que não conseguirão passar aqui. Júlia sentiu um breve alívio, até ouvir a frase seguinte. Então estão tentando abrir por outro lugar. Otávio guardou a arma, mas seus olhos estavam fixos em Helena com um misto de medo e responsabilidade. Vamos sair daqui. Agora. E você vai nos dizer tudo. Helena sentiu, mas seus dedos tremiam. Eu digo. Mas vocês precisam entender uma coisa antes de continuarmos. Ela olhou diretamente para os dois. Se vocês vieram comigo até aqui, já não tem mais como voltar para uma vida normal. A chuva fina começava a cair quando os três deixaram o prédio abandonado. Júlia caminhava rápido, olhando para todos os lados, como se o mundo tivesse mudado desde que Helena começara a falar sobre os que procuram.
E, de certa forma, havia mudado mesmo. Otávio seguiu puxando Helena pelo braço, mas não com agressividade, era pura precaução. Ele já tinha visto pessoas em estado de choque, pessoas delirantes, pessoas que inventavam histórias para fugir da realidade. Mas nada em Helena parecia encaixar nesses comportamentos. O carro deles estava estacionado a poucos metros dali. Um sedã prata discreto, usado pela equipe para infiltrações e investigações silenciosas. Júlia abriu a porta traseira e fez sinal para Helena entrar. Quando ela colocou o pé dentro do carro, a esfera metálica brilhou novamente, mas desta vez o brilho não era fraco. Era um clarão pulsante que iluminou o interior do veículo por meio segundo. Otávio prendeu a respiração. Isso aí, não vai explodir, né? Helena balançou a cabeça com calma. Ela nunca machuca quem está comigo. Só reage. Júlia olhou pelo retrovisor e percebeu algo ainda mais perturbador. Não havia ninguém nas ruas. Nenhum carro. Nenhuma luz acesa nas janelas. Como se toda a cidade tivesse entrado em pausa. Isso não está certo, murmurou ela. Era horário de trânsito pesado. Não tem por que estar tudo tão vazio. Helena passou a mão pelo vidro, observando a rua deserta. Eles deslocam as coisas ao redor. Às vezes deslocam. Pessoas também. Otávio acelerou, tentando não ouvir essas últimas palavras. Vamos direto para o galpão da unidade especial. Não paramos em lugar nenhum. A estrada parecia longa demais, como se tivesse se estendido. Helena encostou a testa no vidro, observando o céu cinzento. Vocês acham que eu voltei sozinha, mas a verdade é que ninguém volta completamente sozinha depois de atravessar o caminho. Júlia ergueu as sobrancelhas. Caminho. É como eles chamam. Um espaço entre lugares. Um corredor vivo. Eu só passei por ele porque eles deixaram. Otávio apertou o volante com força. Por quê? Por que deixariam você voltar? Helena respirou fundo antes de responder. Porque eu tinha que trazer isso. Ela ergueu a esfera. E porque eu precisava avisar. A estrada deu uma leve trepidação, mas haviam quilômetros de asfalto liso. Júlia sentiu como se o carro tivesse passado por algo invisível. Vocês sentiram isso? Helena apenas fechou os olhos. Eles estão tentando ajustar o caminho ao nosso redor. O rádio do carro ligou sozinho, chiando. Não havia estação. Só ruído. Depois, no meio do chiado, uma voz masculina murmurou algo incompreensível, como se estivesse enterrada abaixo da frequência. Otávio desligou o rádio imediatamente. Júlia encarou Helena. Isso tem relação com o lugar onde você esteve? Tem, respondeu Helena. Lá, o som não vem por ondas. Ele vem por intenção. A estrada começou a ficar diferente. Primeiro foram pequenos detalhes. Postes que não pareciam iguais aos anteriores, árvores onde não havia árvores, curvas que Júlia tinha certeza de que não existiam no mapa. Otávio diminuiu a velocidade. Não é possível. A gente saiu da cidade há 10 minutos. Isso aqui parece estrada rural. Helena abriu os olhos devagar. Eles estão nos movendo. Querem isolar o caminho. Júlia sentiu um arrepio subir pela espinha. Helena, o que eles querem, afinal? Helena virou o rosto para ela, e pela primeira vez pareceu realmente assustada. Eles querem saber se vocês são dignos de ouvir o que eu ouvi lá. O carro deu um solavanco mais forte, como se tivesse passado por um buraco profundo. Mas quando Otávio olhou pelo retrovisor, não havia buraco nenhum, apenas a mesma estrada distorcida, sumindo no horizonte como uma linha viva. Em seguida, Helena soltou um leve suspiro e disse algo que fez o sangue dos dois gelar. Acho que já encontramos o ponto de interseção. Que ponto? Júlia perguntou. O ponto onde eles podem falar com vocês também. Otávio parou o carro no acostamento. A estrada à frente parecia tremer, como uma miragem de deserto. Helena segurou firme a esfera e sussurrou. Quando a estrada respira, significa que o caminho se abriu. Júlia sentiu o mundo ficar mais silencioso do que deveria. E agora? Helena respirou fundo. Agora, vocês vão ver porque eu nunca deveria ter voltado. A estrada diante deles parecia liquefazer-se, como se fosse feita de vidro quente prestes a escorrer. Nenhum vento soprava, nenhuma folha se movia. O ar estava parado, tão parado que Júlia sentiu dificuldade para engolir a saliva. Otávio segurou o volante mais forte do que pretendia.
Seus dedos ficaram brancos. Ele queria acelerar e fugir dali, mas a sensação era de que, se fizesse isso, o carro seria engolido por algo invisível. Helena abriu a porta devagar. O simples estalo metálico ecoou como se estivesse dentro de um lugar vazio e oco. Não fiquem dentro do carro. A transição não acontece se houver metal demais ao redor. Júlia olhou para Otávio, esperando alguma ordem, alguma explicação racional, mas não encontrou nada. Eles estavam longe demais da lógica. E longe demais de qualquer caminho conhecido. Quando os três pisaram no asfalto, Helena ergueu a esfera. A luz que ela emitia já não parecia uma luz. Era algo mais orgânico. Um brilho que pulsava com ritmo próprio, quase como se respirasse. Nesse instante, a paisagem ao redor começou a remodelar-se. Não de forma abrupta, mas como pintura molhada sendo arrastada por um pincel invisível. Os postes se distorciam. O céu mudava de cor, oscilando do cinza ao azul profundo em segundos. Otávio deu um passo para trás. Isso não é possível. Helena não tirava os olhos da esfera. O caminho não respeita a física. Ele respeita a intenção. E vocês estão sendo puxados porque agora fazem parte da história. O som veio como um trovão invertido, não de cima para baixo, mas de dentro para fora. Um estrondo profundo, que não machucava os ouvidos, mas mexia com o peito, com os ossos, com a mente. Júlia caiu de joelhos, pressionando as mãos contra a cabeça. Parece que tem alguém falando dentro da minha. Mas antes de terminar a frase, o som mudou. Agora era uma espécie de canto. Um canto baixo, arrastado, formado por sílabas que não pertenciam a idioma algum. Era hipnótico, assustador e ao mesmo tempo irresistível. Otávio tentou puxar Júlia para longe, mas percebeu que seu próprio corpo estava lento, como se a gravidade tivesse dobrado sobre si mesma. Cada movimento parecia exigir força absurda. Helena estava completamente imóvel. A esfera flutuava alguns centímetros acima de sua mão. A luz pulsava em sincronia com o canto. Ouçam, disse ela, com a voz mais calma do que deveria. Eles estão falando com vocês. Júlia levantou a cabeça devagar. O ar ao redor de Helena tremia. As cores do ambiente se separavam, como prismas vivos. E então, algo começou a aparecer atrás dela. Não tinha forma fixa. Era como sombra condensada tentando assumir contorno. Um vulto que se projetava, recuava, depois tentava novamente. Como se estivesse aprendendo a existir. Otávio, mesmo quase sem ar, ergueu a arma. Não se aproxime dela. A sombra pareceu virar na direção dele, embora não tivesse rosto. O canto aumentou. A arma escorregou da mão de Otávio. Não porque ele a soltou, mas porque a sombra atravessou o espaço entre eles e fez metal e matéria tremerem, rejeitando sua forma. Helena finalmente virou o rosto para eles. Vocês estão vendo? É isso que atravessou comigo. Não eles, exatamente, mas aquilo que eles deixaram vir. A sombra se aproximou dela como se fosse atraída pela esfera. Ele não quer machucar vocês, disse Helena, dando um passo para trás. Mas quer que vocês entendam o tamanho disso. Porque não é só sobre mim. Júlia se levantou com dificuldade. O que ele quer, Helena? O que é isso? Helena respirou fundo. O caminho só se abre quando existe propósito. E ela olhou para a sombra. Eles só deixaram que eu voltasse porque o propósito ainda não foi cumprido. A sombra se ergueu atrás dela, assumindo uma altura impossível, e a paisagem ao redor ficou completamente silenciosa. Helena então disse, quase num sussurro, eles querem que a verdade continue. E para isso, vocês também vão ter que atravessar. O ar ficou mais denso, quase sólido, quando a sombra se ergueu por completo atrás de Helena. Júlia e Otávio sentiram o instinto mais primitivo do corpo implorar para recuar, mas não conseguiram se mover. Era como se o chão tivesse prendido os pés de ambos. Helena deu um passo à frente, aproximando-se da sombra. A esfera flutuava ao lado dela, pulsando em um ritmo que lembrava o de um coração gigantesco e desconhecido. Atravessar não é morrer, disse ela, com a voz estranhamente doce. É ver o que existe além da percepção. A estrada, antes líquida e distorcida, agora estava completamente imóvel. Parecia uma pintura estática, como se o mundo tivesse sido interrompido com um único comando. Nem vento, nem sons, nem movimento.
Otávio finalmente conseguiu falar, mesmo com a garganta travada. Helena, não faça isso. Você não sabe se vai voltar. Ela o encarou, triste. Eu nunca voltei de verdade, Otávio. Só meu corpo voltou. A sombra se inclinou sobre ela, como se estivesse a examinando. Uma onda de pressão percorreu o chão, levantando partículas de areia e pequenos pedaços de asfalto. Júlia abraçou os braços, tremendo. Ju, Otávio murmurou. Quando isso acabar, corra. Júlia sacudiu a cabeça. Não vou te deixar aqui. Vai ter que deixar, respondeu ele. Pela primeira vez, temos que aceitar que não dá para lutar contra isso. Helena virou para eles novamente. Seu rosto parecia mais pálido, como se estivesse sendo drenada de luz. Eles não querem machucar vocês. Querem que entendam. Que vejam. Otávio apertou os dentes. Ver o quê? Helena ergueu a mão. A sombra respondeu imediatamente, abrindo um rasgo no ar. Sim, um rasgo. Como pano sendo cortado, mas sem tocar em nada. Uma fenda negra, pulsante, profunda, impossível de existir. Júlia deu um grito involuntário. Otávio engoliu seco. E Helena apenas observou o rasgo como quem encara uma porta familiar. Lá dentro, disse ela, o tempo não avança. A lógica não manda. A vida não é vida como entendemos. Mas há coisas, presenças, mentes vastas demais para compreender. Ela tocou a borda da fenda. E elas querem que vocês vejam o que eu vi. A esfera flutuou para dentro do rasgo, desaparecendo como se tivesse sido sugada sem resistência. Helena deu um passo em direção ao portal. Júlia correu até ela e segurou seu pulso com força. Você não precisa voltar. Não precisa ir de novo. Helena sorriu, triste. Júlia, eu nunca saí. A fenda se expandiu repentinamente, iluminando tudo com uma luz negra. Sim, negra, como se fosse o inverso da claridade. O vento surgiu do nada, puxando, arrastando, exigindo. Otávio tentou se segurar no carro, mas o veículo foi arrastado 5 metros para trás como se fosse de papel. Júlia e Otávio começaram a deslizar em direção ao rasgo. Helena o segurou. Sim, com as 2 mãos. Apesar da força absurda que puxava para dentro do portal, ela não movia um centímetro. Eles não querem vocês agora, disse ela. Só querem que escutem. E o som veio. Não era canto. Não era voz. Era algo imenso, antigo, profundo. Algo que se comunicava direto com a existência, sem passar pelos ouvidos. Júlia caiu de joelhos, chorando sem entender porquê. Otávio desabou logo em seguida, respirando como se estivesse sob toneladas de água. O som falou dentro da mente deles. Não com palavras, mas com intenção. A frase que ambos ouviram foi simples. Ela pertence a nós. Vocês, lembram? Então, a fenda começou a fechar. Helena encarou os dois como quem dá adeus a uma vida que nunca foi sua. Não tentem me procurar. O caminho encontra quem precisa, e quem deve esquecer. Em um estalo, o portal colapsou. A sombra desapareceu. A estrada voltou ao normal. O céu voltou ao cinza. E o silêncio tomou conta, um silêncio tão absoluto que Júlia achou que havia ficado surda. Otávio se levantou primeiro. Júlia demorou minutos para conseguir respirar direito. Helena não estava em lugar algum. Nenhum rastro. Nenhuma marca. Nenhuma esfera. Nada. Mas o som permaneceu dentro deles, como uma semente esperando o momento certo para germinar. E, pela primeira vez desde o desaparecimento de Helena, Júlia entendeu por que ninguém acreditou quando ela disse onde esteve. Agora, ninguém acreditaria neles também.